Este vídeo tenta expressar um juízo católico e bem fundamentado sobre a fé católica, sobre um filme de grande sucesso, como o Coringa, a história de um homem pobre, ferido, um loser, como dizem os americanos, um falido perdedor que aspira a ser um grande comediante de stand-up, mas que deve contentar-se em trabalhar como palhaço em festas de crianças. Um homem psiquicamente enfermo, dependente do serviço social, que vive seus dias com dificuldade com a ajuda de psicofármacos. Arthur é o nome do protagonista, antes que tome o nome de Coringa. Vive em uma Gotham City, que na verdade é Nova York, suja, cinza, opaca, uma cidade sem luz, onde a luz parece sempre ser uma penumbra que de certa forma expressa o mal que circula no ar, que se respira no ambiente. O protagonista aparece rodeado por homens que parecem só buscar traí-lo e persegui-lo com uma violência cega e insensata, e a trama é, em poucas palavras, a deste protagonista, Arthur, essa pessoa sofredora que vive só com a mãe anciã e doente, ela também psicologicamente, da qual ele tem que cuidar. Uma grande desolação existencial. A trama nos mostra a parábola existencial de Arthur e o esforço falido de ter sucesso no trabalho, de entrar no mundo do espetáculo, de ajudar a mãe, e precipita lentamente em um mal extremo. Esta obra mostra de maneira particularmente clara aquele conjunto de valores, aquele ethos que é tipicamente puritano, que é como que o coração da cultura profunda americana. Além da qualidade técnica do filme, podemos nos perguntar sobre a mensagem de fundo que quer transmitir. Notemos que as notas que caracterizam o mundo americano são perfeitamente presentes no filme. Este ethos, criado a partir do puritanismo e do calvinismo, que já era presente nos pais peregrinos, os fundadores da sociedade americana. A partir do início do século XV, surgiu um conjunto de valores e uma precisa visão de mundo que é, até hoje, o fundamento da American Way of Life, ou seja, o ethos puritano se encontra em tudo aquilo que vem dos Estados Unidos, no plano cultural, artístico, cinematográfico. Seria ingênuo pensar que, como a sociedade americana é uma sociedade profundamente secularizada, em virtude dessa secularização, desta ausência de uma vida de fé consciente e profunda, não exista de maneira muito forte uma moral puritana. Este conjunto de valores de origem puritano, ou seja, calvinista, se funda em um individualismo desenfreado, na destruição de qualquer corpo intermediário como dimensão de sentido, a partir do qual a vida do sujeito surge, como família, matrimônio, as comunidades mais originárias. O mundo americano é um mundo de grande abandono, onde o indivíduo sabe e pensa que deve e pode contar somente consigo mesmo. E isso se vê perfeitamente, exatamente na vida de Arthur, que é abandonado por todos e não tem a força para erguer-se e continuar a lutar sozinho. Aqui emerge o puritanismo profundamente enraizado no código genético dos Estados Unidos. Emerge como solidão, como individualismo, como luta desenfreada para subir e ter sucesso. De fato, historicamente o puritano, mas também em geral o protestante, se pensa como um eleito, uma pessoa salva pelo seu abandono confiante em Deus, independentemente do que faça. Todos lembram do famoso Pecca Fortiter de Lutero. Enfim, até mesmo viver no pecado é indiferente, já que Deus não olha as obras, mas a fé. E então, deste princípio teológico protestante, do primado da fé e da irrelevância das obras para a salvação, surgem muitas consequências. No filme, se encontram muitas dessas marcas culturais próprias do puritanismo americano. O indivíduo poderá ser substancialmente abandonado, só, e mesmo assim se sente obrigado a escrutar os signos da benevolência de Deus. O homem é um escravo do pecado, do mal. No De Servo Arbitrio de Lutero,
encontramos um incrível número de passagens nas quais Lutero não se cansa de repetir que a vontade do homem não é livre, mas mesmo depois do batismo é completamente serva de Satanás. Lutero chega a definir o homem como um asno cavalgado por Satanás, que o conduz onde quer e o leva essencialmente a pecar. O batismo, na visão protestante e calvinista em particular, não infunde a graça, mas cobre o pecador com o manto da paixão de Cristo, ou seja, esconde o pecador enquanto tal dos olhos de Deus, porém, deixa-o igual quanto à sua escravidão ao mal. Por isso, no protestantismo é praticamente ausente o conceito de graça próprio da teologia católica. Não existindo a graça, não pode existir santidade. Não existe nenhum progresso espiritual. Não existe uma verdadeira luta contra o mal para que triunfe lentamente o bem na própria vida. Este dinamismo espiritual faz com que seja muito importante ter sinais de alguma forma também externos de que se é parte dos eleitos, de que fui escolhido por Deus para a salvação. E os sinais mais explícitos na cultura americana secularizada, mas também de todo o mundo protestante, são principalmente a acumulação da riqueza, o sucesso profissional, destacar-se no setor no qual o indivíduo trabalha. Para a American Way of Life é decisivo vencer. É importantíssimo ter sucesso em qualquer campo, e no filme fica bem clara essa corrida desenfreada. O sucesso é a peste que contagia a todos, do rico ao pobre, de Wayne, que quer ser prefeito, a Arthur, que quer crescer no mundo do espetáculo e dos humoristas. Este aspecto é interessante porque, em certo sentido, a sua loucura na fase inicial do filme, até a metade, é toda centrada nesta obsessão por conseguir ser alguém, o que é o oposto da humildade católica. Humildade que, em certo sentido, é a rainha das virtudes, já que sem ela, nenhuma virtude pode se fixar no coração do homem. É o fundamento da vida espiritual, o desprezo de si mesmo, a mortificação, a compreensão de que somos essencialmente necessitados do perdão de Deus e de como é realmente em contradição uma vida espiritual entendida retamente com toda a ânsia fanática e louca pelo sucesso. Então, para entender o filme é preciso lembrar que este ethos puritano é sempre presente nele. A doutrina das duas predestinações, típica de todo o protestantismo, mas particularmente radicalizada no puritanismo, diz que é decidido por decreto imperscrutável de Deus desde sempre quem faz parte do número dos escolhidos e quem está destinado ao fogo do inferno. Uma massa muito grande é destinada à condenação eterna, e um número muito pequeno é destinado à salvação eterna, mas sem que entre em jogo a liberdade humana, o esforço sincero para santificar-se, a renúncia, a escolha do bem, o crescimento na vida de fé. Em outras palavras, a salvação não depende da liberdade do homem, mas é um destino eterno que recai sobre todos os indivíduos. O eleito deveria ter a certeza de ser um eleito, e na perspectiva da fé fiduciária de Lutero, de fato é eleito porque crê firmemente que está salvo, crê firmemente no perdão de Cristo. Mas aqui se cria um círculo vicioso, porque neste ponto o problema se torna saber sobre quais elementos se funda a minha certeza, recolher os famosos sinais do meu pertencimento ao número dos eleitos. De fato, nessa religião árida e de certa forma vazia que é o protestantismo, uma religião sem sacramentos, sem sacrifício, sem santidade, sem vida de graça, sem confissão, onde não é possível levantar-se depois das quedas, mas só cair e cair sempre mais, onde depois de uma culpa grave não é possível acudir ao sacramento da confissão e encontrar um sacerdote que dê a absolvição, o protestante facilmente pode imaginar-se como irremediavelmente perdido quando cai em uma culpa grave, e convencer-se de que não existe nenhuma esperança de salvação. Receber sinais do mal e do vício no qual se cai mostra que Deus não o colocou no número dos eleitos.
Esta dicotomia tão forte que a doutrina das duas predestinações produz entre eleitos e réprobos torna impossível que os réprobos, com o esforço pessoal e a boa vontade, a confissão e o arrependimento, voltem ao estado de graça e recomecem o próprio caminho de luta pela salvação. Tudo isso tende a causar um forte desespero, que não por acaso produzirá, como alguns historiadores notam, nos países protestantes, a triste tradição dos serial killers, a partir do famoso caso de Jack Stripador, em Londres, do século XIX. Por que existe essa ligação entre a aptidão a desenvolver serial killers e o ethos puritano? Há alguns anos atrás, lia um artigo que explicava como nos Estados Unidos, normalmente, estão em ação uns 50 serial killers através das estradas estaduais, um número realmente assustador. Esta aptidão existe pelo motivo que já explicamos. Se uma pessoa se convence de que, uma vez feito o mal, não existe mais possibilidade de salvação, porque recebe sinais muito fortes de insucesso, de falimento humano e social, a perda do trabalho, a incapacidade de sair dos vícios no qual se caiu, essa pessoa tem uma forte tendência psicológica a render-se ao mal, a não lutar mais contra ele e a afundar serialmente na repetição do crime, exatamente porque a fé puritana não deixa esperança a quem recebe sinais muito fortes e evidentes de ser um réprobo. Este aspecto no Coringa é muito visível, principalmente porque não tem um só personagem que seja realmente livre, nem o Coringa, nem nenhum outro. Em um certo ponto, o filme apresenta uma espécie de mística ao revés, na qual o Coringa, a partir do momento em que deixa de lutar contra o mal, parece melhorar. Quando deixa de tomar os fármacos e começa a matar, se sente bem melhor. Parece que estamos diante da assim chamada via da mão esquerda, das tradições esotéricas, da salvação através do pecado e da perdição de si. Tradição que se remonta à sua matriz gnóstica muito profunda, a gnose libertina, na qual a pessoa chega à salvação exatamente através da dissolução moral e da prática dos atos mais aberrantes, principalmente sexuais. Então, de fato, essa matriz puritana se traduz em uma matriz gnóstica, na qual pecar sem nenhum limite, em modo voluntário, extremo, se torna uma paradoxal via de salvação para o homem. Neste ponto, eleito é eleito exatamente porque está além do bem e do mal, enquanto eleito é agradável a Deus, é santo, como se chamam os puritanos, pode fazer até o mal, porque, pelo seu estado de eleição, está além do bem e do mal. O ethos puritano mostra que a sua raiz gnóstica, ao negar a lei moral, pois esta é sempre dada pelo demiurgo malvado para oprimir o homem. Também o mundo, criado pelo demiurgo, é mau, é um inferno, e deste modo, sendo o inferno, é justo destruir este mundo, porque para a gnose, a destruição do mundo e a profanação da lei moral são atos de libertação do domínio do demiurgo malvado. E isto se vê quando o Coringa escapa do engano do demiurgo, que o tinha aprisionado com os mitos que descrevemos acima, o mito do sucesso, a ternura para com a mãe, o esforço por trabalhar, a luta para pelo menos ser um homem como todos os outros, com os seus sonhos e alucinações, como quando sonha que tem uma relação com uma moça. O Coringa se liberta misticamente como um homem pneumático, como um grande iniciado, como um eleito do poder do demiurgo, e se converte em um revolucionário que destrói os símbolos do mal, do mundo e de imagens enganosas que o demiurgo construiu ao redor do homem. E de fato, no fim do filme, existe a cena que apresenta uma revolução popular anárquica, com destruições, incêndios e a Gotham City levada a ferro e fogo por revoltosos, que com a máscara do Coringa o imitam no seu gesto extremo de rebelião contra a realidade. No fundo, o filme nos apresenta o Coringa como um herói positivo, uma figura redentora que consegue, com sua ação criminosa,
a pelo menos aparentemente destruir a ordem institucional, uma ordem falsa, já que a verdadeira ordem é uma ordem maligna. O mundo do Coringa é um mundo infernal, onde todos os homens são horrendos e merecem a morte, menos um homem deforme como o Anão, e a única coisa a se fazer é destruir niquilisticamente o mundo e libertar-se. Um outro fator muito interessante no filme é a mistura entre o real e o onírico, na qual o diretor consegue momentos de sonho e momentos de história real. Neste aspecto, o filme apresenta uma verdade muito profunda, ou seja, o mal se apresenta essencialmente como o triunfo da imaginação sobre a realidade. A vida do Coringa e de todos os habitantes desta Gotham infernal é uma vida louca, porque é invadida pela imaginação, onde todos procuram aprofundar ao máximo a própria imaginação de uma vida diversa, o que levaria também na realidade a uma vida diversa. Este é o princípio essencial da Cábala hebraica e das visões mágico-esotéricas ligadas a ela, mas também é a essência da gnose das grandes ideologias políticas gnósticas, nas quais se pretende impor uma ideia da realidade a custo de destruir e devastar os fundamentos do mundo real. É também a ideia que se encontra nos manuais para vendedores americanos, para ter sucesso no campo sentimental, econômico, etc. Ou seja, a ideia que a mente do homem, na medida em que cultiva fanaticamente, perversamente ideias e imagens de sucesso, pode, exatamente por isso, conquistar aquele sucesso na realidade. E como os Estados Unidos colonizaram o mundo, com Hollywood principalmente, mas com uma inteira cultura, mudou o modo de pensar e viver do mundo inteiro. Com a revolução digital, com a internet acessível a todos, principalmente os jovens, se imergem de modo aparentemente irreversível em um mundo de sonho, um mundo de engano, sedutor, o mundo da rede, que captura almas e mentes e lhes acostuma desde a infância a pensar que a imaginação alimentada continuamente pelo fluxo de imagens da rede pode substituir a realidade de modo mágico e imediato. Um drama social de proporções vastíssimas.